Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Romance nordestino é uma expressão usada por historiadores e críticos para nomear o projeto literário de um conjunto de autores e autoras que passam a publicar na década de 1930 e se tornaram grandes clássicos brasileiros. Também pelo fato de terem surgido na década de 1930, são muitas vezes identificados como a geração que fez o romance de 30. Mas é importante dizer, desde já, que a década de 1930 foi muito pujante de autores, editores e livrarias de origens regionais as mais diversas, inclusive sudeste e sul do país. E quem é que está nessa leva do romance nordestino? Fixando-se como pioneiro, temos José Américo de Almeida, seguido por outros nomes como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, entre os que ficaram mais conhecidos. Também cumpre dizer que muitos desses autores continuaram a publicar até o final do século XX, redirecionando suas trajetórias de modo a atualizar aquele primeiro ideário do romance nordestino. Apresento a vocês agora, em ordem alfabética, os convidados deste ilustre episódio. Dois nomes que, nascidos no Nordeste, representam muito bem a cena literária contemporânea brasileira. Escritor, crítico e professor, Cristiano Aguiar, parênteses para dizer que ele não é meu parente. Ele nasceu em Campina Grande, viveu no Recife e reside em São Paulo. Como autor, foi bastante cedo um dos integrantes de uma antologia da prestigiosa revista literária britânica Granta. A Granta costumava apresentar novas vozes da literatura e assim é que havia números dedicados especificamente a divulgar talentos de diversas partes do mundo. Então, esse volume, onde está o Cristiano Aguiar, a estreia dele, se chamou Granta, Melhores Jovens Escritores Brasileiros, publicado em 2012. Autor de 7 livros, seu recente Gótico Nordestino venceu, em 2022, o Prêmio da Biblioteca Nacional Brasileira na categoria Contos. Como crítico e professor, é mestre em Teoria Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é também professor. Ele foi pesquisador visitante nas universidades Berkeley, Los Angeles e Princeton, nos Estados Unidos. Conosco aqui na conversa está outra convidada, Micheline Verunski, nascida no Recife, também residente em São Paulo. Autora de romance e poesia, num total de 13 obras, ela tem uma primeira formação na área de história e também atuou como compositora. A gente vai saber disso direito. É mestre em literatura e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. A trajetória da Micheline começa 20 anos atrás, também de uma maneira muito importante de registrar. Ela foi, em 2004, finalista do Prêmio Portugal Telecom de Literatura com o livro de poesia Geografia Íntima do Deserto. Ela foi, naquele momento, a única mulher estreante e também a mais jovem a ficar entre os 10 finalistas. Vale registrar que era uma época em que pouquíssimas mulheres, sobretudo mulheres jovens, ocupavam a cena literária brasileira. Com o romance Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, ela venceu o Prêmio São Paulo de Literatura de 2015. Em 2022, o Prêmio Jabuti e Oceanos com O Som do Rugido da Onça. Em 2023, venceu o Biblioteca Nacional na categoria Contos, com Desmoronamentos. E dias atrás, o seu Caminhando com os Mortos recebeu o 2º lugar no mesmo Prêmio Biblioteca Nacional na categoria Romance. Uma alegria muito grande estar com vocês dois aqui. Diria que estamos entre nordestinos, porque eu sou baiana, também residente em São Paulo. E eu queria começar com o Cristiano, para que ele justamente diga para a gente melhor o que é um romance nordestino. Nós sabemos que essa categoria ela define esses autores que se tornam clássicos e que são estudados na escola, lidos para o vestibular. É possível juntar tanta gente diferente a partir de sua localização e sua época? Bom, primeiro é um prazer estar com vocês, com Josélia, com a Micheline também. Eu não sou amigo, mas conterrâneo, mas leitor de vocês. E é um prazer a gente trocar ideias sobre
esse tema tão interessante que é o romance nordestino, romance 30. A tua pergunta eu vou definir com imagem, assim. Sabe aquelas bonequinhas russas, que uma tá dentro da outra? A tua pergunta, que chama às vezes de matriosca, né? Matriosca. Matriosca. A tua pergunta é uma pergunta matriosca. Então eu vou começar por aqui. Essa ideia de romance nordestino, ela está encaixada num conceito um pouquinho mais amplo, que é romance de 30. E romance de 30 está encaixado num contexto ainda mais amplo, que é modernismo brasileiro. Então eu queria só começar um pouco contextualizando isso. O modernismo brasileiro é uma palavra que a gente usa para significar uma série de obras e de processos de renovação da literatura brasileira, ali por volta do começo do século XX e que vai se desenvolvendo nas décadas seguintes, né? Dentro desse processo de renovação da literatura e da cultura brasileira, uma etapa muito importante é justamente essa etapa chamada de romance 30. O que queriam os modernistas, que de certa maneira é o que querem também ou buscam os romancistas de 30? Os modernistas, eles querem renovar a literatura brasileira, e não só a literatura, as artes, a dança, o teatro, a música, né? É através de 2 elementos. Primeiro, renovar a pauta, para usar um pouco um termo jornalístico, enfim, né? Que tem muito a ver com o podcast. A pauta é como pensar quem somos nós brasileiros e como pensar o que é o Brasil. Então, os modernistas, seja na poesia, no teatro, na crônica, na prosa, no romance, que é o que vai interessar mais a gente, eles vão olhar, por exemplo, para arquétipos sociais que estão definidos na literatura brasileira desde o século XIX, sei lá, o vaqueiro, né, a prostituta, o trabalhador do mundo rural, o trabalhador da indústria, o caipira, o cangaceiro, etc, etc. E vão atualizar esses arquétipos sociais para o século XX. Mas para fazer essa atualização, você não pode só renovar a pauta, você tem que renovar a língua. Então, para além de um debate cultural e político que existe no modernismo, existe um debate linguístico também. A pergunta é, quem somos nós, o que é o Brasil e que língua nos fala? Essa é a grande questão. E aí, quando a gente vai olhando a história do modernismo, a gente percebe que há um momento que mais ou menos coincide com uma segunda geração que vai surgindo de escritores e escritoras que escolhem a prosa de ficção como o palco principal para essa renovação. Porque o primeiro momento é a poesia. O primeiro momento é a poesia, a linha de frente é a poesia, né? E aí um segundo momento, quando essa poesia, de alguma maneira, ela estabelece esse debate, a prosa vem e o romance estabelece. E aqui a gente então percebe que essa etapa em que a prosa de ficção contribui para esse debate cultural amplo do modernismo é o que a gente chama de romance 30. Pô, Cristiano, por que romance 30? Por quê? Porque é uma geração que começa a publicar por volta da década de 1930. Um pouquinho antes, como é o caso de Américo com a Bagaceira, um pouquinho depois. Esses autores, às vezes, publicaram alguma coisa antes, mas as primeiras obras maduras aparecem por volta de 30. E aí é uma geração que, ao longo de 30, dos anos 40, 50, ou até mais para frente, né, até os anos 70, 80, ela vai ter uma grande influência e um grande impacto. E aí, se a gente fosse, para fechar um pouco essa tua resposta, né, se a gente fosse transformar o romance de 30 em um personagem de romance, esse romance 30 seria uma testemunha de muita coisa complexa que acontece na história do Brasil e do mundo. A gente vai ter ainda os ecos do fim da Primeira República, a gente vai ter a ascensão do governo Getúlio Vargas, a gente vai ver a transformação desse governo Vargas numa ditadura complexa, que é a ditadura do Estado Novo. Essa testemunha, que é o romance 30, vai presenciar os ecos da Primeira Guerra Mundial, as sombras da Segunda Guerra Mundial, crises econômicas e políticas dentro e fora do país. E isso traz para a gente, então, uma característica que eu acho que define boa parte desse romance 30, que é um profundo ceticismo para o país e para o mundo e para a experiência humana. Alguns autores, eles vão externar esse ceticismo, escrevendo romances psicológicos que são muito introspectivos. Esses autores são muitas vezes chamados de romancistas intimistas. E existem outros autores que vão enfatizar a construção dessa visão crítica da realidade, da crítica social. E muitas vezes esses romancistas vão ser chamados de romancistas regionalistas. E é aqui que a gente volta para o início da sua pergunta dos romances nordestinos. Os escritores nordestinos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, eu acho que são os principais, né? Jorge Lima, que é poeta, mas também vai colaborar com romances. Eles são escritores que, dentro de 30, enfatizam, ao menos no começo da sua carreira, a gente pode problematizar isso depois, esse painel social, essa crítica social, e as obras deles são tão marcantes que muitas vezes o romance 30 é visto como sinônimo de romance
nordestino. E é aqui a gente chega ao ponto de chegada. E tem essa paisagem, natureza e paisagem humana, que começa a aparecer mais nessas histórias, né? Vamos pensar na questão da seca, do êxodo rural, a decadência da usina. E isso tudo vai fazer parte do nosso imaginário ali e entrar na literatura brasileira de uma vez. Sem dúvida. Na verdade, esses romancistas, eles, como eu te falei, eles vão pegar esses arquétipos que já estão no século XIX, né? E esses espaços que já estão no século XIX também, o engenho já está no século XIX, a seca já está no século XIX, né? Eles vão modernizar esses temas e esses personagens. E uma coisa muito importante e muito interessante é que esses escritores e escritora, estou falando agora mais dos nordestinos, e focando também na Raquel, eles vão trazer uma espécie de adensamento psicológico e de complexidade desses personagens. Se você pensar, por exemplo, num professor que é referencial para estudar isso, que é o Luiz Bueno, né? O Luiz Bueno vai falar, olha, esse romance 30, em especial essa vertente que enfatiza, vou sublinhar aqui o enfatizar, não é exclusivo, é enfatizar, o social, eles vão olhar, eles vão muitas vezes dizer que estão escrevendo romances sobre o proletário. Mas o proletário aqui não é necessariamente o trabalhador que tem uma formação de nível intermediário, médio e que está trabalhando na indústria. O proletário é qualquer personagem social que, de alguma maneira, ele está em condição de subalternidade em relação ao sistema. Vai da dona de casa a alguém que colhe cana-de-açúcar como boia fria na zona da mata pernambucana, por exemplo. Então, um dos méritos é trazer esses personagens que muitas vezes eram vistos de maneira estereotipada ou idealizante, e esses personagens vão se tornar mais complexos ao longo do desenvolvimento dos romances de 30. Cristiano, de quem você se sente mais próximo? Quem que você descobriu muito novo? Quem foi a descoberta posterior? Em relação ao romance de 30, né? Com certeza, eu diria que eu me sinto mais próximo dos Zé Lins do Rego. Quando eu estava na adolescência, eu descobri um livro chamado Fogo Morto. Eu estava até pensando sobre esse livro vindo para cá, né? E veja, na adolescência eu já era aquele garoto gótico, né, trevoso, tava vestindo de preto, aí eu tinha um caderno. Eu falei isso várias vezes, eu tinha um caderno. O Michelin vai se identificar. Eu tinha um caderno, aí tinha assim, poemas das Flores do Mal, aí poemas de Augusto dos Anjos, de Álvares de Azevedo. Eu li Stephen King, eu li uns quadrinhos da DC Comics, né, quadrinho que eu chamo de porno chanchada de horror, que era um quadrinho nacional de horror que tinha muito nas bancas, né, Michelin? E aí, o Fogo Morto, talvez, eu tava pensando isso agora, na prosa, foi uma das minhas primeiras conexões de verdade com a literatura brasileira. E é muito engraçado porque o impacto de Fogo Morto é tão grande que eu nunca reli Fogo Morto desde a adolescência. E é um dos livros que eu mais lembro até hoje. Eu posso dizer para vocês cenas e personagens de Fogo Morto. Eu tô me preparando para reler agora, sendo já um tiozinho de 40 a mais, né? O Fogo Morto, né? Tô me preparando depois, acho que pro final do ano. E aí, o que é interessante? É que eu acho que quando eu encontro Fogo Morto, eu encontro muito o que eu busco na literatura, que é essa conjunção do que é Fogo Morto, uns Zé Lins do Rego com Edgar Allan Poe, por exemplo. Porque cada vez que eu lembro de Fogo Morto, não sei o que é que Michelin acha, o que é que você acha, mas apresentar esses caras e Fogo Morto como um romance social é cada vez menos interessante pra mim. Porque o que fica pra mim é a loucura, o que fica pra mim é o mestre Zé Amaro, que o povo acha que é um lobisomem, o que fica pra mim são os grandes recalques sexuais que permeiam o romance o tempo inteiro. O que fica pra mim é esse clima de ruína e decadência que é muito, de certa maneira, um traço até, vamos usar essa palavra, gótico, que está ali nos subterrâneos. Então, Fogo Morto é referência para mim. Michelin, a sua família teve uma proximidade com Graciliano Ramos. Eu queria entender essa história e aproveitar e te perguntar se ele é o que fez mais sua cabeça e se outros autores dessa geração também. Uma alegria estar aqui com você, Josélia, com o Cristiano, conversando sobre esse tema, né? Que eu acho que faz muito sentido a gente pensar na atualidade esse romance de 30, né? E essas etiquetas, né? Que para mim cada vez mais me parecem etiquetas, né? Porque é isso que o Cris falou. Eu olho para Graciliano, por exemplo, e eu vejo cada vez menos o regional e muito mais o universal. Né? O sujeito em crise, né? o patriarcado em crise. E isso, para mim, abre outras possibilidades para além do que seja um romance regionalista, um romance nordestino. Né? Você fala do Graciliano de livros como Angústia, mesmo Vidas Secas, né? Mesmo Vidas Secas, a Infância, né? Eu tenho uma história, né, com o Graciliano, porque eu nasci em Recife, mas é uma coisa acidental, né? Eu fui viver no sertão, assim, recém-nascida.
na primeira cidade do sertão pernambucano, que é Arco Verde. Arco Verde é vizinho de Buíque, onde Graciliano passa a infância, né? Aquela paisagem de infância é a paisagem de Buíque, né? Que é um município que está ali entre o sertão e o agreste, e onde eu tenho vários familiares. E o meu avô paterno conheceu Graciliano criança, foi amigo de infância de Graciliano. Eu vou crescendo e cada vez mais me interessando por livros, por literatura, e crescendo ouvindo isso. Olha, um grande escritor brasileiro morou aqui e seu avô conheceu. E eu queria saber quem era Graciliano, né? Então, todas as vezes que meu avô ia à minha casa, ou que a gente ia à casa dele, enfim, eu queria saber, vovô, conta sobre Graciliano, porque, para mim, você imagina ali, anos 70, comecinho dos anos 80, ter um escritor próximo, né? Mesmo que essa proximidade fosse uma proximidade mais fabulativa, né? Uma proximidade que não era minha, mas que tinha sido da infância do meu avô, era uma coisa incrível, né, para mim, um escritor perto de mim. Uma coisa que hoje é tão mais comum. Né? O escritor vai na escola, o escritor está na biblioteca, né? E não, ali tinha um escritor que estava na infância do meu avô. E eu só fui ler Infância muito tempo depois, mas Graciliano me marcou não só por isso, né? Porque a sua escrita, os seus temas, de certo modo, me seduziram. O primeiro livro que eu leio do Graciliano, Vidas Secas, por conta da exigência escolar, né? É um livro que acho que foi trauma de muitas crianças, porque se lia Vidas Secas, pelo menos lá em Pernambuco se lia Vidas Secas no ensino fundamental 2, né? No período era 6º ano e o 9º ano hoje, né? E é um livro de uma densidade que uma criança talvez não tenha condição de alcançar, né? Pelo menos não a criança dos anos 80 que eu fui. Mas logo, muito logo, eu consegui dar essa volta e compreender o que era que estava sendo dito ali, né? Que sertão era aquele, que homem era aquele, principalmente, que cachorro era aquele. Porque eu acho que Baleia, né? Essa personagem, outro dia eu ouvi acho que foi o Walter Ugumãe dizendo que Baleia partiu o coração dele, né? Acho que Baleia partiu o coração de todos os leitores brasileiros, né? Mas de pensar esse lugar do não humano, né? É uma coisa muito refinada. E vanguarda, né? Isso que o Graciliano faz. E como foi essa leitura de nordestinos e você entender que era autora também? Eu não sou uma grande leitora da geração de 30, né? Eu li Raquel, mas eu não li o 15 não me pegou, por exemplo. Eu fui ler a Raquel do Memorial de Maria Moura. Que é já um romance dos anos 90. Dos anos 90, né? E que foi muito importante para mim, esse romance da Raquel, por conta daquela multiplicidade de pontos de vista, né? Então, a história, os eventos são contados por diferentes perspectivas, por temporalidades diferentes também. O Graciliano, sim, né? Como eu já disse, mas Infância, Angústia, Insônia, São Bernardo, A Terra dos Meninos Pelados. Uhum. O único livro do Graciliano que não me pegou foi Memórias do Cárcere. Mas eu tenho uma grande dúvida se o que não me pegou foi o livro em si ou se foi a edição. Era uma edição ali dos anos 80, anos 90, da Record, que era uma edição muito problemática, né? Então havia vários erros, havia várias inconsistências editoriais. Então, até hoje eu não sei, nunca retornei para Memórias do Cárcere para saber. O Jorge Amado de Capitães de Areia, sim, mas eu nunca pensei nesses autores e nesses romances dentro dessa etiqueta do regional. Porque já era bastante mais tempo, sim, que você estava lendo. Sim, eu acho que sim. São esses autores que... E esses livros, principalmente, que me dão uma certa ancoragem em relação ao romance de 30. Uhum.
Eu queria voltar a esse momento que você leu o Memorial de Maria Moura. Sim. Você já queria ser escritora? E o quanto que a figura da Raquel, que era uma mulher escritora, pioneira, enfim, mexeu um pouco com o seu imaginário aí? É curioso porque eu leio o Memorial de Maria Moura antes da série da TV. Nessa época, eu estava muito mais interessada em poesia, exatamente, do que na narrativa. Mas aqueles procedimentos que a Raquel utiliza para a construção daquela personagem, né, que é uma personagem muito forte, que é uma mulher no sertão, né, uma mulher impressionante, né, como aquela mulher é forte, como ela é destemida e, ao mesmo tempo, como ela é vulnerável. Aquilo me encantou de um jeito que eu digo sem pestanejar que, por exemplo, a minha trilogia infernal, eu tenho uma personagem que é uma personagem que eu penso em referência a Maria Moura. Como eu também não tenho medo de dizer que o meu próximo romance eu tenho uma personagem que também se conecta com Maria Moura. Cristiano, de que maneira, então, o romance nordestino, né, ele vai te servir de fonte na tua pesquisa para o gótico nordestino? Ah, legal. Sim, com certeza. É um pouco esse gesto que eu falei da adolescência, né? Na adolescência, eu acho que o Fogo Morto me traz esse lastro da literatura brasileira. Eu acho que me coloco muito, em especial hoje em dia, dentro do campo da literatura fantástica. E dentro da literatura fantástica, explorando elementos do horror, da ficção científica, da literatura gótica, entre outras vertentes, neofantástico. É muito, para mim, importante que a gente tenha consciência de que a gente está escrevendo literatura fantástica a partir de uma tradição. Essa tradição é uma tradição da literatura brasileira, da língua portuguesa e da América Latina. Nós três, né, porque você também é escritora, tá mais na não ficção até onde eu sei, mas nós três somos escritores latino-americanos. E para isso, então, mesmo que eu faça horror, em especial se eu fizer horror ou ficção científica ou algo muito imaginativo, eu sempre preciso ou recomendo que a gente dialogue com a nossa própria literatura, a literatura brasileira. Então, para mim, no momento que eu estava pensando no gótico nordestino, eu estava lendo uma série de coisas, tem referência de mangá, de horror japonês, tem referência, como eu falei, conto gótico século XIX, brasileiro ou não. Mas para mim era muito importante dar um lastro, porque eu queria um pouco retornar simbolicamente para casa na hora da escrita, né? Então, esse lastro vinha não só das minhas memórias, como nordestino radicado em São Paulo há muito tempo, mas também de voltar a 30. E aí é que tá. Por que eu queria voltar a 30? Porque 30 me dá algumas lições. 30 me permite ter à minha disposição um conjunto de instrumentos narrativos em que eu posso mergulhar na experiência subjetiva dos meus personagens sem abrir mão de contar uma história, sem abrir mão de uma fluidez na narrativa. Os autores de 30, em suas diferentes vertentes, em especial os nordestinos, eles nunca abriram mão de ser contadores de histórias. E dentro do contar histórias, você compõe um painel crítico da sociedade. E dentro do contar histórias, você mergulha nas grandes questões, que também são as questões, para pegar carona na palavra da Micheline, universais. A indagação sobre Deus, a política, o desejo, não é? O amor, o ciúme, a morte. Então eu vi que 30 era isso, porque 30 é esse momento em que a gente moderniza a nossa prosa ficcional. No século XX, é de fato o momento de renovação. E tudo deriva de 30, direto ou indiretamente, de alguma maneira, né? Então, para mim, é muito importante voltar para isso. Com os Zé Lins do Rego, mas com outros autores, eu aprendo uma técnica narrativa que até hoje eu uso muito, que é o discurso indireto livre. Então, até nisso, assim, até na carpintaria mais básica, para quem está escutando a gente, só para lembrar, o discurso indireto livre, como é que ele acontece, né? Você tem um narrador em terceira pessoa, aquele narrador que observa o mundo ficcional de fora, né? E aí, esse narrador em terceira pessoa, ele se permite contaminar, entre aspas, por pensamentos dos personagens ou por emoções dos personagens. Em sala de aula, eu sempre brinco assim, olha, para você entender o discurso indireto livre, imagina que você está num carro, está ouvindo um rádio, e aí, de repente, você está ouvindo uma rádio X e entra as ondas sonoras daquela outra rádio invadindo, né? Acho que já aconteceu com vocês isso, né? Aquela zoada de uma outra estação. Você está ouvindo ali sua MPB, sei lá onde, e de repente entra aquele gospel, né? Então, o indireto livre é isso. O narrador está contando aquilo distanciado e entra a voz ou a emoção do personagem. Zé Lins do Rego usa muito isso, Graciliano Ramos usa muito isso, Raquel de Queiroz usa muito isso, Jorge Amado vai usar muito isso também. Então, até nisso era referência para mim. Então, para mim, era muito interessante que 30 me dava as ferramentas, Josélia, para que eu tivesse um senso de lugar, que era esse lugar nordestino, que me dava as ferramentas para eu compor as vozes dos meus personagens, as vozes dos meus narradores, e que me dava ferramentas para que, ao mesmo tempo que eu fizesse comentários sociais e políticos, eu não abrisse mão de mergulhar na subjetividade dos personagens. Porque à medida que você pega esses autores, mesmo nos seus momentos iniciais,
em que aparentemente eles estão mais sociais, eles na verdade estão também sempre mergulhando na alma dos personagens, o que reforça a universalidade deles. Então, para mim era, por exemplo, aí eu fecho aqui, tem um conto no gótico nordestino que chama-se Vampiro, né? Eu sinto muito esse conto. É o último conto sobre vampirismo, você passa numa espécie de cidade interior do Nordeste, em que você tem uma personagem que acha que a cidade onde ela mora está atormentada por um vampiro e ela é pré-adolescente, ela está tendo despertar da sexualidade dela, enfim, né? Esse vampiro é o desejo dela, que não está sendo muito bem lidado, ela não lida muito bem com isso, é a libido dela ou é realmente uma entidade, né? Você não sabe até o final do conto. E para mim eu pegava imagens desse século XIX, imagens desse quadrinho, do horror, mas a base era o Menino de Engenho. Eu literalmente peguei 2 ou 3 cenas de Menino de Engenho e coloquei ali, né? De alguma maneira. E 30 me ensinava também uma coisa. O Nordeste, ele é um ponto de atravessamento da história. Em todos eles. Mesmo quando, sei lá, Zé Lins está ali escrevendo e lendo Gilberto Freire do lado, mas no fundo, como ele é um narrador, ele sabe que o Nordeste atravessa, porque no final da travessia tem um humano. E era isso que eu queria aprender também com eles. Eu lembrei agora, enquanto você falava, do Assombrações do Velho Recife, do Gilberto Freire, que não é romance, mas ele recolhe histórias, né, da memória oral ali, de assombrações. Uma crônica. Referência absoluta para mim, né? Então, é uma das minhas grandes... Inclusive, com Assombrações do Recife Velho, né, do Gilberto Freire, eu falei, cara, posso fazer isso? Não, e era muito legal, porque como eu morei no Recife muitos anos, né, eu fiz minha formação acadêmica lá, né? Primeiro no Direito, depois na Letras. Graduação e mestrado. Ah, você fez Direito também. Eu fiz Direito, né? Abandonei Direito, né? Como eu comecei a estagiar em escritório de Direito Comercial, pegando causa de empresa de telefônica, sendo processado, eu falei, não, acho que isso não é pra mim. Acho que não vai dar pra mim. Literatura. Eu acho que não vai dar. O Gilberto Freire falava de um casarão na Rua da Aurora e ele estava ali ainda, ele falava da Cruz do Patrão, que é um dos lugares mais assombrados do Recife, da Praça Chora Menino, onde eu passei 10 anos atravessando aquele lugar. Então, eu falava, nossa, então, isso é possível, eu consigo fazer isso, né? É uma grande referência O também. Quincas Berro d'Água. Ah, sim, então, e aí, no caso do Gótico Nordestino, você tem 3 livros que são os meus interlocutores, que são, na verdade, 4, porque tem o Gilberto Freire, que você citou agora, né? Que são o 15, de Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, e a Morte de Quincas Berro d'Água. Porque aí, no caso da Morte de Quincas Berro d'Água, né, do Jorge Amado, era também, embora meu livro seja muito sombrio, ele tem seus momentos do humor, ele tem seus momentos ali de uma certa irreverência. Eu acho que eu vi muito isso no Quincas Berro d'Água. E no Quincas Berro d'Água, o que é interessante também? É essa ambiguidade do fantástico. O Quincas realmente ressuscitou? Ou é porque todo mundo tomou uma cachaçinha e tá ali tentando fazer o luto e não deu conta ainda de que o melhor amigo, o maior beberrão do Salvador, tá morto, né? Então essa ambiguidade de a gente não saber até o final se o Quincas é um morto-vivo ou não é um morto-vivo, isso também foi um aprendizado que eu peguei dessa novela do Jorge Amado. A religiosidade nordestina é seu objeto de pesquisa escrita e também a problemática dos povos originários. Um olhar contemporâneo que também exigiu um outro tipo de trabalho literário. Eu queria que você comentasse essas duas, vamos dizer, dimensões de seu trabalho. O Jorge Amado dizia que era ateu, graças a Deus, né? Eu sou uma ateia safada. A Zélia, que escreveu o Anarquistas Graças a Deus, ele dizia que ele era ateu, mas acreditava em milagres do povo. Milagres do povo. Ateu não praticante. Ateu não praticante. Eu sou uma ateia safada. Até que se interessa, né, pelo tema da religiosidade popular, principalmente, né? Por como o sagrado atravessa a vida, as práticas, o olhar do indivíduo, principalmente desse indivíduo que vive num território que é um território atravessado pela colonialidade. Aqui, a fé, ela se organiza de uma forma muito própria, né? Ela é muito mais fabulativa, talvez. Ela é muito mais dada ao fantástico, pitoresca. Coisa que a Europa, né, do medievo, por exemplo, era muito mais, né, que vai higienizando, as práticas do sagrado popular vão sendo higienizadas pelas várias normas, né, e até pelo poder de polícia que a igreja e as religiões acabam exercendo. Então, o tema do meu primeiro romance, né, da Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, esse título longuíssimo, vai explorar, e que o meu romance mais recente, que é o Caminhando com os Mortos, também explora, né? Que é como o cristianismo vai passando por processos de mestiçagem, que é muito próprio do cristianismo, inclusive, né? O cristianismo, ele de origem,
ele é uma prática, né, em que vai se hibridizando com as outras sacralidades, né, com o paganismo, mas aqui ele tem diferentes sabores, vamos dizer assim. A gente vai ter, por exemplo, no México, alguns anos atrás, 2013, 2014, uma goteira fez uma imagem que as pessoas identificaram como Nossa Senhora de Guadalupe. Isso num metrô, né, numa estação de metrô. E a municipalidade teve que cercar o lugar por conta das romarias. E isso é muito próprio, né, da América, eu acho, né, dessa perturbação, desse movimento, né, que é dobrar tantas práticas, né, práticas originárias, práticas vindas de África, né, práticas vindas da Europa ibérica, práticas vindas do Oriente, né, da Arábia, né, o Nordeste é arabizado totalmente, né? Então, como é que a gente conforma isso, né? A gente conforma isso com um grande burburinho. Eu acho que o sagrado no nosso continente é um grande burburinho, né? De práticas, de silenciamentos, de retornos, né? Uma coisa que ilustra é como chega a própria Guadalupe na América. A Guadalupe, ela chega na América com os navegantes, porque era a santa padroeira dos navegantes, né? Então, ela chega com os colonizadores. Nossa Senhora de Guadalupe, que vai se hibridizar aqui no continente, né, no México, com uma divindade asteca, que é a Tonatzin, e com uma outra figura desse imaginário, que é La Llorona, a mulher de branco, né, a mulher que vaga nas águas procurando seus filhos. Essa Guadalupe, que não por acaso ela é a padroeira da América, ela vai chegar ao Brasil e no Brasil ela vai se transformar na Aparecida. E essa Aparecida vai se transformar na Argentina em Nossa Senhora de Luján, que vai ser modelo também para santidades populares. Por exemplo, a grande, imensa quantidade de santas de cemitério, santas e santos de cemitério que nós temos no Brasil, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, em Recife, a Menina Sem Nome. Aqui em São Paulo, Santa Isildinha. Em Curitiba, a Maria Degolada, né? E tudo isso são dobras dessas placas tectônicas do sagrado que vão envolvendo todas essas divindades, todas essas práticas. Eu fiz essa volta imensa para dizer que, no Nossa Teresa, é uma história de uma santa dessas, né? De uma santa de cemitério, e como ela vai se tornar uma santa canônica, mesmo tendo cometido suicídio, né? Porque é também uma prática do sagrado popular transformar figuras à margem, figuras que a igreja oficial não abraçaria, por exemplo, e transformá-las em santos. Por exemplo, o cangaceiro Jararaca, no Rio Grande do Norte, que foi santificado popularmente porque estava com sede. E morrer de sede é um passo para a santificação popular. Ou um criminoso, eu acho que em Minas Gerais, assassino de taxistas, que morreu também com sede num confronto com a polícia. Entrou na casa de uma mulher, pediu um copo d'água, a mulher negou, ele sai e é assassinado. Morreu com sede. É santo. Então, são essas idiosincrasias, né, da religiosidade com as quais eu gosto e que me atraem como tema. Uhum. Se me permite só pontuar uma coisa, a Micheline, ela traz uma experiência católica, né? E eu venho de uma tradição diferente, que é a tradição protestante, tradição reformada. E é muito engraçado porque o protestante, ele às vezes, ele acredita que ele está tendo, na religiosidade dele e na vivência dele com a espiritualidade, uma tradução exata do que estaria na Bíblia, fora dos, digamos, entre aspas, preconceitos ou das contaminações católicas. Mas não é bem assim. Enquanto a Micheline estava falando, e eu fico me perguntando se falta na literatura brasileira o Jorge Amado dos crentes. Talvez. Porque a gente já tem um pouco na literatura contemporânea, talvez o que você está fazendo, a Socorro Facioli faz, o Ronaldo Corrêa de Brito faz, que é, no século XXI, trazer no romance essa espiritualidade católica. Mas eu fico pensando se falta o Jorge Amado dos crentes, no sentido de que
a religiosidade popular brasileira, em parte hoje, é evangélica. Sim. É evangélica. E aí, por exemplo, quando eu estava ali nos anos 80, 90, crescendo em Campina Grande, né, antes de eu me mudar para o Recife, e eu venho de uma tradição das igrejas calvinistas, presbiterianas. Mas mesmo elas, você percebe que você tem adaptações de imaginários locais ou de imaginários globais que, de alguma maneira, são inseridos ali naquelas práticas. Num contexto pentecostal, você muitas vezes vai ver até misturas com religiões de matrizes africanas, sim, ou você vai ter os fenômenos de bênção a fuzil de traficante, né? Algo assim. Mas, por exemplo, na minha infância e adolescência, eu lembro demais de pessoas que, de repente, começavam a aparecer com, supostamente, os dentes todos cheios de ouro. Era o fenômeno do milagre da boca de ouro, né? Ou pessoas que, de repente, do nada, no culto, caíam. Sim. Eu conheci pastores que enxergavam anjos, né? É que eu lembro demais de um pastor. Eu tô vendo aqui um anjo na esquina, é do tamanho de um poste, né? Eu só tô dando esses exemplos porque eu acho que é bem fascinante mesmo o quanto essa religiosidade sobrenatural tá muito do lado de casa. Esse é o sentido, e eu acho que... Independentemente da religião. Independentemente da religião, e eu acho que 30, em especial no caso de Jorge Amado, mas na verdade todos eles se interessam, né, Micheline? Sim. Todos eles, e ela, né, a Raquel, se interessam pela religiosidade. E às vezes eu acho que a gente tá perdendo um lugar muito interessante que a gente precisa contar e narrar, nós enquanto escritores de literatura contemporânea também, assim. Você me lembrou de 30, a gente voltou para 30, eu lembro em São Bernardo, tem uma passagem lá que o Nogueira, não lembro o nome do personagem, mas era um Nogueira, que é amigo do Paulo, ele tá ali numa conversa e o Paulo diz que... Ele pergunta sobre a religião de Madalena. O Paulo responde: é uma monstruosidade. Eu acho que é isso, sabe? É o nosso Caliban, né? É o Caliban desse continente. É essa monstruosidade, que é uma monstruosidade não no sentido, vamos dizer, malévolo, mas de ser esse grande ente, né? De 1000 patas, de 1000 olhos, né? E que é o sagrado, né? As imagens dos anjos, né? São imagens que dizem, né? Dos verdadeiros anjos, né? Que não é aquele anjo de auréola e asinha. São imagens monstruosas, são imagens apocalípticas, né? E eu acho que é uma boa imagem para a gente pensar o sagrado no continente e, pensando o sagrado, pensar a nossa literatura a esse respeito também. Eu queria fazer um parênteses para puxar uma outra coisa lá atrás, que o Cris falou do... eu vou para o romance de 30 para pensar o horror. E eu estava lembrando que Insônia, do Graciliano, é praticamente um livro de contos de horror. Se você pega o conto homônimo, né, você tem ali um narrador que está perturbado por um tic-tac, né, o tempo, né, essa imagem do tempo. Eu pensei em algum momento que esse personagem do Graciliano, ele vai ter parentes, ele vai ter um parentesco, ele tem um parentesco com o Gregor Samsa, do Kafka, né, que está ali dentro de um quarto também. Da Metamorfose do Kafka. Né, contido dentro de um quarto, mas e o tempo ali é um tempo que oprime e o corpo dele é maior do que o quarto. E tem um conto de um autor russo, Krasanovsky, talvez o nome do autor. Mas o nome do livro é o Quadraturim e o nome do conto é o Quadraturim, que tem um personagem que ele recebe uma substância, né? Ele mora num cubículo, ele ganha uma substância que pode aumentar aquele quarto. Só que o regime está sempre atento que as pessoas não podem passar daqueles metros quadrados. E o quarto se transforma num espaço muito maior do que ele. E o tempo, né, é opressivo, mas é opressivo em outra direção. Então eu penso que esse narrador de Insônia é parente do personagem de Kafka e é parente desse personagem do Quadraturim. Muito legal. Enfim, viajei. E o seu trabalho literário com os povos originários? Eu venho de uma região indígena, basicamente. É uma região que foi impactada pela Guerra dos Bárbaros, que é a guerra de genocídio que a coroa portuguesa financia para a destruição dos povos do interior do Nordeste, né? E a minha região é uma região que foi palco dessa guerra também, né?
A gente tem ali Arco Verde, de um lado tem o povo Chucuru, do outro lado tem o povo Funiô, que é o povo com o qual eu tenho um parentesco distante. Tem o povo Capinauá, do lado de Buíque, e mais adiante tem o povo Cambiuá. Então, eu cresço nessa região, né, acompanhando, observando essas lutas, porque havia uma FUNAI na minha cidade. Então, muitas vezes havia também a invasão dos povos pedindo seus direitos, né? Isso numa época que hoje continua sendo difícil, mas era muito mais difícil porque era ali final da ditadura militar, começo da redemocratização, né? Então, esse é um tema com o qual eu tenho uma afinidade, né? Mas uma afinidade que ela só vai amadurecer de fato quando a minha avó morre, em 2009, que a minha avó materna era o ponto de ligação com esse parentesco distante, com essas relações, né? Então, eu começo muito a escrever sobre esse tema, né, também como uma forma de recuperar a minha avó. É um processo de luta contra a morte. Muito bonito. Tem 2 autores que eu gostaria de trazer, que a gente não falou deles ainda, e vocês fiquem à vontade para comentar também o quanto eles 2 impactaram. Ariano Suassuna, na parte dele de prosador, e Osman Lins. Eu costumo dizer que Osman Lins é meu pastor e nada me faltará. Sabe? Aquela coisa da ateia safada, né? Não, eu acho que são 2 autores que eu gosto muito. Só uma coisa pra te falar, Micheline. Eu descobri há alguns anos atrás que minha família materna vem de Arco Verde, supostamente. Família Mota. Sim. Uma parte parece que migrou para Mossoró, outra parte foi para Campina Grande. Eu sou do ramo de Campina Grande. Agora parece que é um povo meio mafioso, porque parece que estava envolvido com contrabando, jogo do bicho. Nossa, que delícia. Então, eu ainda queria ver depois. Eu tenho muita vontade de ir lá em Arco Verde para saber se é essa história mesmo. Bora no São João. Vamos. Mas é que aí o São João fica difícil, que é o maior São João do mundo, é de Campina Grande. Não, mas aí você tem o contraponto. Não, tem o contraponto. Mas enfim, voltemos. Eu também quero ir. Pronto, já vamos fazer uma excursão para A gente já fez uma excursão aqui. E a gente vai provavelmente descobrir que tem um monte de primo nosso, porque quando junta 3 nordestinos do interior, aí todo mundo é parente. Mas veja, então, tanto Osman quanto Ariano Suassuna são referências para mim, né? No caso de Osman Lins, principalmente Nova Novena, é um livro de contos muito importante para mim, que me impacta demais e que é um dos modelos literários para meu livro anterior ao Gótico Nordestino. Em 2018 eu lanço um outro livro chamado Na Outra Margem Leviatã, saiu pela editora Lote 42, e é um livro mais experimental, cuja boa parte da estrutura e referências devem muito a alguns autores, entre eles Osman Lins. A conexão, só para talvez recolocar aqui nos trilhos, brevemente, a conexão de Osman com 30 não é infecunda, assim. Ela é interessante. A gente vê que os contos de Os Gestos, O Fiel e a Pedra, devem a 30 em um momento ou em outro, seja numa prosa mais intimista, que talvez eu veja ali naqueles contos, seja, de fato, numa continuidade de uma tradição do romance regionalista, entre aspas, nordestino, no Fiel e a Pedra. Depois, Osman, ele vai evoluindo é a palavra errada, mas ele vai mudando o estilo dele e vai incorporando gestos mais experimentais que vêm do Nouveau Roman francês. Às vezes eu acho que também uma certa leitura que ele tem de um pensamento filosófico, linguístico, também francês, muito forte até hoje. Eu estou pensando em alguém como Roland Barthes ou Michel Foucault, que são caras que são lidos até numa atmosfera meio pop, né, há muitas décadas, e são lidos quase como literatura também, né? Eu acho que tem algo daquilo ali também em Osman, né? Não sei o que você acha também, Micheline. E ele também, eu acho que está conectado com esse boom do romance latino-americano, experimentalismo que aparece entre outros autores, né? Vizinhos nossos, enfim. Então o Osman tá nisso. E no caso de Ariano também a gente pode fazer uma relação, né? Eu leio Ariano como o último autor que tem uma espécie de visão de sistema sobre o que é o Nordeste, que ele deve, em parte, a Gilberto Freire, de alguma maneira, né? Sim. E o romance A Pedra do Reino, ele também é um romance que você pode traçar, né? Não há o romance A Pedra do Reino se não há Vidas Secas, ou se não há Fogo Morto, ou se não há outras obras da literatura que passam por 30 também. No caso de Ariano, me interessa, no caso da Pedra do Reino, essa ideia do Nordeste do delírio, o Nordeste transfigurado. O Nordeste que, no caso dele, tem elementos eruditos, referências ao barroco, por exemplo, mas que ele mistura com a xilogravura e com a poesia dos cantadores de feira, né? Então, esse Nordeste delírio, esse Nordeste da transfiguração, esse Nordeste que tem um senso de localidade, mas que não é o Nordeste dos tratados de historiografia, de sociologia, é um pouco o Nordeste que eu tento construir também
seja no gótico nordestino ou seja em outras coisas que eu estou escrevendo. Então, no caso, para mim, tanto o Osman quanto o Ariano, acho que eles têm a ver muito com a nossa conversa e eles são referência muito forte, assim. Você quer já comentar esse novo trabalho? Eu não posso falar muito, né? Eu acabei de entregar mais uma versão, eu tô enlouquecendo meu editor, então acabei de entregar mais uma versão e eu entreguei pro coitado do Marcelo Ferroni a última versão do manuscrito e no dia seguinte eu, como neurótico obsessivo, já tava ali pegando o manuscrito, relendo e cortando frases, antecipando o que eu acho que o Marcelo já vai apontar pra mim. Eu já tenho um título, eu não posso falar muito dele, a gente ainda tem que entender se o romance tá pronto, se ele funciona, enfim, né? Mas caso ele saia, o que eu posso dizer pra você é que ele tem algumas conexões com o que a gente tá citando aqui. Então, ele tá mais ali, o que eu posso dizer? Ele tá mais ali com o pé mais na ficção científica do que no horror, embora o horror também exista. Ele é um romance que se passa logo depois do fim da eleição do Bolsonaro, nos primeiros dias, logo depois da eleição, né? E ele gira em torno de um fato que acontece no Cariri paraibano, e esse fato, ele afeta a vida de 5 personagens, que são os 5 personagens que você vai acompanhar de maneira meio oblíqua ao longo do romance. Por que ele se conecta com o que a gente está falando? Porque um dos meus modelos na estrutura é Vidas Secas. Eu olhei para Vidas Secas. Porque Vidas Secas é aquele romance que conta uma história, uma trajetória da família de Fabiano em episódios. Sim. Episódios que quase têm a autonomia de um conto, né? Eu tentei fazer um pouco isso também, em que eu estou contando a trajetória do impacto desse lugar no Cariri paraibano na vida dessas 5 pessoas, meio que com capítulos que são fragmentados, mas ainda assim são capítulos de romance que do início ao fim você constrói a trajetória de dois personagens. Além disso, como eu fiz esse romance no centenário de Osman Lins, né? O centenário do nascimento de Osman Lins, que foi comemorado agora em 2024, o ano que a gente está gravando esse podcast, eu fiz uma série de referências a Osman, né? Ao longo do romance, inclusive o protagonista do romance chama-se Osman. Então é isso que eu posso falar. Acho que eu já falei muito. Formidável. Eu tenho uma história ótima sobre Osman. Eu estava escrevendo o meu primeiro romance, o Nossa Teresa. Eu tenho um personagem que, para mim, ele é o Osman. Ele é o meu Osman. Né? É um personagem incidental que aparece no romance. É o Luiz Oswaldo. Acho que é Luiz Oswaldo o nome dele. Oswaldo, com certeza. E ele é um escritor da cidade. E eu estava construindo um capítulo sobre o cemitério da cidade. E eu disse, eu vou no cemitério do Araçá para pensar esse capítulo, né? E fui fazer uma excursão sozinha, né, pelo cemitério do Araçá. E me perdi dentro do cemitério do Araçá porque ele é gigante. E andei em círculos e de repente eu parei na frente de um túmulo que tinha um quadrado mágico. O quadrado mágico abre a Valovara, né, que é um dos meus romances preferidos. E era o túmulo do Osman. E eu não sabia que o Osman estava enterrado no Araçá. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. O que pra mim é vergonha, porque eu sou gótico, eu nunca fui visitar o túmulo do Osman. Então, eu já voltei... Mas você já sabia que estava lá? Eu sabia. Sim. Eu já voltei lá. E eu não consigo encontrar novamente o túmulo de Osman. Já voltei 2 vezes lá e já procurei, não consigo. Ainda bem que você tem certeza, né? Tenho certeza. Senão ia pensar que era imaginação. Que era imaginação. Não, mas ele tá mesmo enterrado. Pelo menos nesse multiverso ele tá enterrado. Ele tá. E tem um quadrado mágico. E foi isso. Eu vi um quadrado mágico, eu disse, não é possível, porque eu tava pensando nesse personagem e tava pensando nessa história. E a Valovara, talvez, acho que um dos romances mais importantes da minha vida, da minha formação, é porque eu leio a Valovara antes do Jogo da Amarelinha, do Cortázar, e eu digo, é possível fazer isso? É possível escrever um romance, escrever uma narrativa que seja lacunar, que pense a realidade de múltiplas formas, né? Então, esse encontro com Osman, sim, foi uma coisa que, para mim, foi um presente. E eu que não acredito, eu acredito. Por isso que ele é o meu pastor e nada me uma coisa, se me permite ainda comentar, eu acho que depois desse grande ciclo de 30, que leva pelo menos 1 ou 2 gerações, e aí, após 30, você tem 2 grandes leitores, direto ou indiretamente de 30, que são Clarice Lispector. Sim. E Guimarães Rosa, tá? Não há a obra de Clarice Lispector e Guimarães Rosa do modo como a gente entende hoje, se não houvesse toda essa tradição de 30. E eu tô falando aqui não só dos nordestinos, tô falando também desse romance muitas vezes chamado psicológico, né, intimista, que é também, né, e essas divisões são muito, muito blocadas. Na verdade, há o social nos intimistas e há o intimismo nos sociais, né, digamos assim. Mas após esse grande ciclo, né, o que a gente tem de fato de um romance que eu acho que anuncia muito uma certa contemporaneidade do romance brasileiro é A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, que está nos anos 70, e é a Valovara, que sai nos anos 70 também.
E o que me impressiona é que são romances Caliban, romances monstruosos, romances em que cabe um mundo inteiro, uma literatura inteira dentro deles. E a impressão que eu tenho é que eles são romances continuamente subestimados por nós. É verdade. Né? O que eu acho injusto. Né? Então, acho que eu só queria também deixar essa observação, né? Então, eu acho que você concorda. Inclusive, eu acho que a gente tem que reivindicar no centenário de Osman a reedição da obra de Osman. Não sei se está rolando, mas até onde eu vi não estava. A Valovara vai ser reeditada agora por uma editora independente chamada Pinar. Eu não sei se estou pronunciando certo. Não sei como estão as outras obras dele por aí. Acho que está meio fragmentado, assim. Né? Ainda falando de Osman, Nove Novena, sim, sem dúvida, é um monumento, né? Eu li Nove Novena antes de A Valovara e me impressionou bastante. Enfim, é um grande mestre. Grande mestre. Cristiano e Micheline, eu queria perguntar para vocês como é que é ser um escritor e escritora do Nordeste. Estou perguntando sobre o começo da leitura, sobre começar a publicar e a circular. E vocês vivem em São Paulo e participam da cena literária maravilhosamente, são publicados por grandes editoras, venceram grandes prêmios, estão em festivais, né, e bienais, né? Essa ideia de um Nordeste lá longe já não existe mais e, ao mesmo tempo, imagino que no começo deve ter sido um pouco mais difícil, sobretudo Micheline, com essa experiência de ser mulher. Eu não sei exatamente responder essa pergunta, Josélia, porque assim, eu acho que eu tive muita sorte, né, de uma maneira geral. Quando eu começo a publicar já aqui. Os meus primeiros poemas, eles são publicados aqui em revistas como a Cult, a Coyote, né, numa época que não tinha ainda essa comunicação, né, facilitada pelas redes. O meu primeiro livro, ele sai aqui. O Geografia Íntima do Deserto, ele é publicado por uma editora aqui de São Paulo, né? Então, eu acho que a minha história, né, a minha trajetória é uma trajetória muito fora da curva em relação a outras pessoas que publicam, né, outras pessoas de lá que têm uma dificuldade maior de inserção nesse panorama, que hoje a gente vê como algo mais... Tanto faz se você está no interior de Pernambuco ou se você está no interior do Rio Grande do Sul, né? As coisas elas acabam se comunicando, né? E para mim foi um pouco diferente, entendeu? Eu não me sinto muito à vontade para falar dessa perspectiva, porque foi muito fora mesmo. E eu acho que não foi outra coisa senão sorte. De estar num momento em que, por exemplo, uma revista como a Coyote, como eu acho que era Cacto, estavam abertas, né? Então você mandava as colaborações e teve uma espécie de concurso da Cult, de originais, né? Como é aquela história de que pensaram que você era um pseudônimo masculino? Ah, sim. A minha primeira publicação, de fato, é no Jornal do Comércio, em Recife, né? Eu mandei um material para lá, né? Alguns poemas, e foram publicados, para minha surpresa. Algumas semanas depois, eu recebo um telefonema do editor. E ele muito surpreso, porque achava que era um pseudônimo e que por trás dos poemas havia um homem. Numa época que as pessoas não tinham vergonha de falar coisas como essa, né? Hoje em dia, talvez ele pensasse duas vezes, né? Mas, enfim. Não sei, viu, Micheline? Hoje em dia elege até prefeito. É verdade. E, Cristiano? Bom, eu acho que a minha trajetória poderia ser classificada como mais típica, talvez. Tem algumas coisas que eu posso observar. Você vai me conduzir, né, Gisela? Se eu como diz na nossa terra, me der muito um arrudeio, assim. Uhum. Porque o primeiro arrudeio que eu vou dar é que tem uma coisa que a Micheline aponta, que é uma história que eu acho que pode ser contada ainda da nossa literatura contemporânea, que é o momento ali das revistas literárias e do início dos blogs literários, que ajudaram muito a furar barreiras antes da consolidação das redes sociais. Vacatussa, você foi um editor. Eu editei a Vacatussa, eu também editei uma revista lá de Recife chamada Crispim, né? Lembrei da Inimigo Rumor, lembrei da Bolide, tinha Entretanto, eu acho, também lá em Pernambuco.
tinha uma série de revistas, né, que elas fizeram essa circulação literária de forma muito interessante. Eu editei Entre Livros. Eu ia comentar exatamente isso. A Entre Livros era muito importante. Eu era leitor da Entre Livros, né? Ou você tinha a fase mais literária da CUT. Como foi que eu conheci literatura contemporânea? Eu estava na escola, ainda no ensino médio, lendo um caderno de literatura contemporânea que existia na CUT, assim. Isso era 98, 99, ou algo assim. Então, primeiro, eu acho que tem esse mundo do impresso e também do digital, que era suplementar, né? Que era muito importante ali do finalzinho dos anos 90 e ao menos nos primeiros anos dos anos 2000, assim. Eu vivi muito isso porque eu editei isso e era o espaço. O espaço não estava dado, você fazia o espaço, né? Em paralelo a isso, os prêmios literários eram muito importantes. E eu estava lembrando agora, o primeiro, não que eu tenha ganhado muitos prêmios literários, pelo contrário, mas o primeiro prêmio literário que eu ganhei chamava-se Osman Lins, que era concedido pela Prefeitura do Recife, que não me deu dinheiro, mas me deu emprego. Por quê? Porque na época uma pessoa, a Heloísa Arcoverde, trabalhava lá na Fundação de Cultura, acho que a Micheline conhece, ela leu o conto e falou, esse garoto aqui eu vou chamar para trabalhar aqui comigo, né? Então, eu também, foi um momento muito importante da minha inserção na cena literária e cultural, foi a partir disso. E aí, depois disso, tem a Granta, né? Como você já tinha citado, que de alguma maneira projetou meu nome, de alguma forma. Quando eu era mais jovem e morava ainda no Nordeste, ser publicado nacionalmente era fora do horizonte, assim. Não existia isso. Eu não saberia nem como fazer. Eu não saberia nem o que era uma carreira de escritor. Eu aprendi o que é uma carreira literalmente batendo com a cabeça na porta, assim, né? E negativas após negativas, aprendendo o que era um editor, como se mover nesse meio literário. E essas revistas eram então um caminho, e depois as redes sociais apareceram de maneira muito forte, né? Para mim, por exemplo, a Micheline era uma referência nordestina, né? Porque desde ali por volta de 2005, 2006, 2007, 2010, eu já li a Micheline, né? E já era para mim, olha, isso aqui é uma autora que já está aqui nesse espaço, e ainda além disso, uma autora, né? Eu primeiro era leitor da Micheline na poesia, né? Então, a minha trajetória, ela vai um pouco por aí, ela é um pouco errática, e ela vai na tentativa e erro, né? Eu acho, porém, que tem um antes e depois. Não é só na minha trajetória, mas eu acho que num debate contemporâneo da literatura são as redes sociais. De fato, sim, eu acho que você tem esses perfis nas redes sociais que estão no Instagram, no TikTok, né? Que ainda também estão em sites. E esses perfis, tem coisas que são muito ruins, tem coisas que são medianas, tem coisas que são ótimas nessa produção, nos podcasts. Mas esses perfis, eles capilarizaram a conversa sobre literatura. Mas não só capilarizaram a conversa, mas eles capilarizaram uma dimensão que eu acho muito legal, que é a dimensão afetiva da literatura. Sim. Mesmo que aquele conteúdo que é produzido sobre o meu livro, sobre um livro da Micheline, ou sobre os seus livros, talvez não tenha aquela densidade, mas aquela pessoa traz uma dimensão afetiva ali, aquele trabalho, que eu acho que reverbera de forma interessante. Sim. Então eu acho que também todo esse debate sobre carreira, sobre o que é acessível ou não, o jogo mudou muito na última década com as redes sociais. Eu acho que a gente ainda está meio entendendo isso, assim. A gente não vai terminar essa conversa sem que a Micheline conte a atuação dela como compositora. Faz parte do seu currículo. Faz, e é uma coisa assim totalmente, eu vou usar a palavra do Cris, totalmente errática, né? Porque vem muito ligada à minha produção poética, né? Então, acabei tendo algumas parcerias, né? Primeiro, parcerias com compositores pernambucanos. Aí, Alessandra Leão, por exemplo. Maravilhosa. Tenho uma parceria, acho que é o último trabalho da Alessandra Leão. Tenho uma parceria com uma cantora baiana, que na verdade não é com ela é intérprete, que é a Jurema Paz. Então, a minha parceria é com Chico César. Agora, eu tenho uma parceria com Lira, né? Lirinha, ex-vocalista do Cordel do Fogo Encantado. Né? E com a Sofia Freire. A Sofia Freire tem um álbum chamado Romã, que acho que metade das composições do álbum são minhas. Então tem esse lugar, né, que é um lugar que volta e meia eu tô nele. E tem uma parceria interessantíssima que aconteceu ano passado com uma compositora brasileira radicada na França, que é a Michelle Agnes, que é uma parceria erudita. A gente compôs uma peça de música experimental para um grupo inglês chamado Love Music e participou de festival. Tem essa carreira musical que é uma carreira assim que às vezes eu não entendo muito bem, mas ela existe. Me chamou, eu tô junto. Propõe a gente fazer uma dupla, então, Misha Cris. Misha Cris. Agora, o problema é que eu não sei cantar, não sei compor, minhas letras não são boas, mas enfim, de repente a gente encontra o caminho. De repente a gente faz sucesso. De repente a gente faz sucesso.
Achou o algoritmo certo para adotar a gente, tamo lá, tamo aí. E eu quero perguntar para você como é que é ser professor de literatura, Cris. Como eu falei aqui em off, né? Quantas horas você me dá, né? Bom, a educação é outra paixão também, né? Eu realmente me vejo como escritor e como educador, como escritor e professor. E que privilégio eu poder pagar minhas contas hoje integralmente com a literatura. Seja publicando, fazendo trabalhos para o mercado editorial, eu trabalho para o mercado editorial também, como nós três, né, fazemos. E a minha vida é falar sobre literatura, em sala de aula, na graduação e na pós-graduação. E eu sou professor de literatura brasileira. Inclusive, esse conteúdo sobre o romance 30, as gerações iniciais do modernismo, geralmente os alunos e as alunas no Mackenzie assistem comigo. Eu tenho um curso também na Escrevedeira, né, de introdução à literatura no século XX, brasileira, no século XX e no século XXI. Eu vou dar um exemplo do desafio de sala de aula, com Vidas Secas. Eu trabalhei com Vidas Secas semestre passado. É um romance que eu tenho alternado. Um semestre é Vidas Secas, o outro é o Quincas Berro d'Água. E aí eu me deparei com uma aluna que virou pra mim e falou assim: Cristiano, primeiro, meus alunos e alunos do Mackenzie, todos conhecem Vidas Secas. E gostam de modo geral. Muito interessante, eles vêm no ensino médio, né? Eles não se interessam necessariamente por outras obras, assim. Não tanto pelo Jorge Amado, não tanto pela Raquel de Queiroz ou Zé Lins do Rego, mas pra Vidas Secas, sim, é muito interessante. E eu tive uma aluna, e como é que você reage a isso? Porque às vezes os alunos trazem coisas pra você que te pegam de surpresa. Ela falou pra mim: Cristiano, eu não gostei de Vidas Secas. Fui reler, não gostei. Falei: poxa, mas por quê? Porque eu tô traumatizada com a cachorra-baleia. Mas o ponto é, ela falou assim pra mim: eu sou contra livros que defendem o maltrato aos animais. Opa! Como eu dou conta disso, né? Como eu dou conta disso. Então, para usar uma frase muito recorrente, essas são as dores e as delícias de ser professor, né? E eu acho que a literatura, o meu lado escritor, ele talvez me faça um professor diferente, em certo sentido, um certo sabor, talvez, na minha aula, ou do modo como eu levo esse conteúdo para a sala de aula, dentro ou fora da universidade. Mas também ser professor me faz um escritor mais peculiar, talvez. E eu tô sempre um pouco nesse trânsito entre uma dimensão ou outra, mas o caminho é um só, que é a leitura e a literatura. Muito obrigada pela conversa, Cristiano e Michelini. Adorei e eu acho que os ouvintes vão ter muitas sugestões de leitura aqui. Sim, adorei também. Acho que deu um bom caldo. Acho que deu, né? Deu um bom caldo de mocotó aí, né? Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.